falo isso nas exposições que eu faço, que embora eu não use isso no meu trabalho, né, de forma explícita e separe os instrumentos, não tem como, né, a gente não fazer uma ponte entre o espiritismo e a psicologia, né? Joana de Ângeles está aí para mostrar isso para a gente. Então isso obviamente não é abordado no ambiente de trabalho, que é um ambiente neutro, né, que não tem a ver com uma religião específica, mas a gente percebe quando estuda, né, a doutrina espírita, que existe essa conexão aí muito imediata, né, muito intensa. Então, como foi apresentado, o tema de hoje é melancolia, né, que é um capítulo, é um item, né, do capítulo 5, muito pequenininho, ele tem uma página, né, menos que uma página, e na verdade ele é muito profundo, né, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, tem muito a ver com a nossa realidade, tem muito a ver com as coisas que a gente precisa vigiar, né, no nosso dia a dia, e fundamental para a nossa reforma íntima, né? A gente vem buscando isso, estamos aqui em busca disso, e a gente já sabe também que não é fácil, né? Essa tão falada reforma íntima, e a gente tem tantos tropeços, né? Tem tantos empecilhos no nosso dia a dia, e principalmente conosco, né? Muitas vezes nós somos os nossos maiores desafios, né? Nós proporcionamos os maiores empecilhos dentro desse processo. Então vamos ver um pouquinho, vamos entender essa melancolia. Eu trouxe um pouquinho de alguns conceitos da questão da doença, da depressão, para a gente poder diferenciar, né, esses termos. Sentimento de vaga e doce tristeza que compraz e favorece o devaneio e a meditação. E aí a gente vê uma certa contradição, né? Essa não é uma definição da doutrina especificamente, é uma definição generalizada. E aí a gente fala assim, uma vaga doce tristeza, né? Como assim doce tristeza? A melancolia, ela tem um caráter diferente, que muita gente confunde o estado melancólico com o estado depressivo, né? A melancolia tem esse quê de saudade de algo, né? Ou do passado, ou de alguma coisa que a gente idealiza também, não necessariamente algo que a gente tenha vivido. E se a gente for trazer esse conceito para a doutrina espírita, seria essa saudade, né, de vivências anteriores ou da nossa pátria espiritual, né, que na verdade aqui é uma passagem, é uma experiência, e o nosso espírito está sempre desejoso, né, desse retorno. Só que a gente tem um período aqui que a gente precisa estar aqui, né, e a gente tem que passar por isso da melhor forma, sem essa, às vezes até uma certa rebeldia, né, de querer retornar ou de não querer passar por certas situações. A vaga tristeza que se apodera do coração, quase que de maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a existência, chama-se melancolia. Se não combatida no íntimo, pode desencadear estados de angústia profunda e depressão. Então, o estado de melancolia em si, ele não é uma doença e tampouco tem que ser uma coisa ruim. Acho que todo mundo, em algum momento, tem esse estado melancólico, que, na verdade, o que diferencia de se tornar o sintoma de uma doença, por exemplo, é a permanência, é a duração desse estado. Então, a melancolia em si, numa dose equilibrada, né, para a maioria das coisas, a dose certa é o equilíbrio, ela não vai ser um problema na nossa vida. Até porque, se a gente for parar para pensar o contexto que a gente vive, né, eu vou falar de planeta Terra de um modo geral, mas eu poderia falar aqui do município que a gente vive, né, aqui Barra do Piraí, eu no caso moro em Rio das Flores, as mesmas realidades, eu posso falar no sentido de Brasil. A gente não consegue uma felicidade plena, né, entendendo várias situações que acontecem ao nosso redor, não só com a gente, né, a situação do país, a situação econômica, a situação social, a situação da nossa saúde. Então a gente vai ter em algum momento esse estado aí de repensar as coisas, né? Então, independente de sermos espíritas, independente de termos um diagnóstico, né? Você não precisa ter um diagnóstico de depressão, por exemplo, para você vivenciar esse estado. É da nossa condição, né? Da situação que a gente vive. Até quando a gente está muito feliz com alguma coisa, se a gente olha para o lado, né, e vê um vizinho nosso, às vezes um familiar nosso, alguém passando por uma tristeza, a gente às vezes sente até uma certa culpa.
culpa, né, por estar feliz. E o lado bom disso é que a gente consegue praticar a empatia, né? Não é pra gente também deixar de ser feliz porque o outro não está sendo. A gente tem o direito de ser feliz, a gente tem o direito de curtir os benefícios, as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas sem esquecer que existem também pessoas que estão aí, né, num estado de sofrimento, de tristeza, de adoecimento. Então essa empatia a gente nunca pode deixar ela de lado. Ela tem que estar sempre caminhando junto com a gente, né? Faz parte dessa nossa prática da caridade, né? Ou pelo menos deveria fazer parte. Se caracteriza pela perda da capacidade de amar, a inibição de toda atividade e a diminuição do sentimento de autoestima, que se manifesta em autoacusação, autoinjúria, indo até a esfera delirante de punição. Aí já é um conceito mais pro adoecimento, que é uma fala de Freud, né, que é considerado o pai da psicanálise, e onde ele coloca a melancolia já nesse estado inicial da depressão. E geralmente, a depressão ela começa de um jeito assim muito sutil. Quando, eu vou falar mais sobre a depressão mais à frente, mas é só um parêntese, quando chega a ser feito um diagnóstico da depressão, claro, né, que você já está naquele processo de prostração, de inércia, não pensem que ela começou naquele momento, né? Geralmente ela começou muito anteriormente, de maneira silenciosa, discreta. Você mesma, né, você mesmo ignorou esse processo, e é curioso, né, falando dessa coisa de ignorar, semana passada eu fiz um atendimento de uma paciente de primeira vez, e aí ela colocou uma situação, assim, era nítido o desconforto dela em relatar os sintomas dela, e ela estava com um quadro clássico de depressão, desse que a gente abre o livro e vê ali todos os sintomas muito claros, e o desconforto dela em relatar aqueles sintomas, e a frase assim que ela fechou aqueles relatos, a descrição dos sintomas foi: mas não é possível, por que eu vou ter depressão? Né? Eu acho que no fundo, eu achei que no fundo isso era uma frescura minha. Então ela mesma, né, a gente vê isso do julgamento das pessoas, ela mesma não conseguia se ver naquele lugar, porque ela entendeu ali como uma fragilidade, como algo fútil, algo banal. Né? Ela não conseguiu se ver, porque é uma coisa, num primeiro momento, subjetiva. Mas a gente vai entender mais à frente que ela não é subjetiva. Tá? Então essa é uma definição já mais para o lado do adoecimento, segundo Freud. Este abatimento se revela muitas vezes através de pequenos contratempos do cotidiano, coisas simples e corriqueiras que assumem cores mais escuras que a realidade. Ouvir uma reprimenda, tirar notas baixas na escola, desentender-se com um familiar. E aí a gente para pensar assim, mas todo mundo passa por situações como essas, por exemplo, né, de discutir, se aborrecer no trabalho, no caso de um estudante, né, não tirar uma nota satisfatória. E aí, o que eu posso dizer com isso? Quando você passa por uma situação que você considera desagradável ou desconfortável, o certo é eu não ficar triste? Eu não posso ficar triste com uma situação dessas? Pode. Não só posso, como devo, né? É um sentimento coerente com aquela realidade. Se está acontecendo uma coisa desagradável, uma coisa que eu não estava esperando, um problema na minha vida, e eu fico rindo para esse problema, tem alguma coisa errada. No mínimo, né, eu estou num processo de alienação daquela situação. Agora, qual é o ponto que a gente tem que se ater? Não permitir que isso vire o nosso padrão, né? Que isso torne o nosso padrão de vida. E aí eu vou manter aquele estado na minha vida, eu vou me frustrar ao ponto de não dar conta dessas situações. E a gente consegue viver uma vida sem frustrações? Não consegue, né? Ela é do nosso dia a dia, até porque, acho que eu já falei isso aqui em outros momentos, isso se aplica a qualquer assunto, a gente cria muita expectativa, e ao mesmo tempo que a gente cria muita expectativa sobre tudo, sobre as pessoas, sobre as situações, a gente se conhece muito pouco, né? E aí não dá um resultado muito bom, né? Criar muita expectativa e ter pouco autoconhecimento. Então, na verdade, essas situações do dia a dia vão causar, né, um estado de tristeza, um estado de desânimo, você pode ficar frustrado, porém, isso não vai se tornar o teu padrão
diário, né? Isso vai durar um momento, vai durar uma fase e você vai entender que vai se reerguer, né? Que isso vai passar. Quando a melancolia vira desequilíbrio, contribui para o desinteresse pela vida, para a falta de observância da beleza que existe em toda parte. Esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria inconscientemente por acreditarem que não a merecem. Aí a gente já está fazendo essa relação, né, com a doutrina espírita, um sentimento que pode ser um adoecimento. E uma das situações que esclarecem essa sensação de autopunição e de culpa é uma coisa que vocês com certeza vão se identificar. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, quando aconteceu uma coisa muito boa, teve uma notícia boa, estava numa fase muito legal da vida, pensou assim, logo vai acontecer alguma coisa ruim. Já pensaram isso? Já aconteceu com vocês? Quando está tudo dando muito certo, você fala assim, não é possível, está dando muito certo, logo vai acontecer alguma coisa que não é legal. Porque é esse nosso inconsciente, essa sensação de que a gente vai ser punido por alguma coisa, né? E na verdade, nós não vamos ser punidos por ninguém, por nada, né? Nós vamos seguindo de acordo com a consequência dos nossos atos. E a gente, quando faz alguma coisa errada, a gente meio que fica na defesa, esperando que alguém vá descobrir. Não é assim? Se você, por exemplo, está dirigindo, o documento do seu carro está atrasado. Qualquer carro da polícia que passe por você, você acha que ele vai te parar. Porque você sabe que você está errado, então você acredita que em algum momento aquilo vai ser descoberto. É mais ou menos o que a gente faz na encarnação atual, né? Onde a gente está. A gente está sempre achando que alguma coisa... Então essa sensação de que a gente não merece a felicidade, né? Essa autopunição, essa culpa, tem a ver com essas experiências anteriores. E aí, se a gente for entender pelo Espiritismo, essa, né, é uma explicação plausível. Só que a gente não pode excluir também a questão dos adoecimentos atuais que acontecem. Né? Não são todas as situações que a gente sente dessa forma que tem a ver só com situações pretéritas. Né? Existem as coisas que a gente faz agora. A gente também não pode colocar tudo na conta do passado. Essa é uma das explicações, né? É uma das justificativas. Mas existem as coisas que a gente vive hoje, né? E está vivendo pela primeira vez, né? Experiências novas. Então a gente também tem que considerar. E é uma coisa importante, tá? A gente não pode ignorar o passado, mas a gente tem que viver onde? Hoje. Né? Porque se eu quero mudar qualquer coisa do passado, ou se eu quero um futuro melhor, depende do que eu estou fazendo hoje. O meu dia de amanhã vai depender muito de como está sendo o meu dia hoje. No sentido de satisfação, de autorrealização do que eu vou passar adiante. Né? Então hoje é o nosso foco. E aí vem o conceito de depressão. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Essa definição, gente, é uma definição muito generalizada e ali a parte do doença psiquiátrica crônica é específico de um tipo de depressão que se chama distimia. Já ouviram falar? Que é uma depressão mais crônica, ela vai acompanhar, o paciente que tem esse diagnóstico, essa depressão vai acompanhar durante toda a vida. Mas nem toda depressão é crônica, tá? Ela pode ser realmente sazonal, ela pode ter um período, durar um tempo, enfim, que é muito relativo, né, de pessoa para pessoa. Não tem como a gente estimar se o tratamento vai ter um tempo de duração para um, para outro vai ter outro. Então, cada um vai reagir de uma maneira. E esses são alguns dos sintomas, né? Que é a autoestima baixa, essa sensação de que nada vai dar certo, o pensamento constantemente negativo, não ter perspectiva, muita mágoa, tudo fica muito grande, tudo de decepção se torna muito intenso, então a mágoa vai se instalando. E, basicamente, essa mágoa é como se fosse ali o alimento da depressão, né? Ela vai alimentando essa doença que vai se agigantando ali na sua mente. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos,
os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas. Acho que todos nós passamos, né, por alguma dessas situações, né, ao longo da vida, todos nós vamos passar por alguma situação dessa. E isso não quer dizer que estamos em depressão, né? Aquilo que eu falei. Se acontece uma situação, eu estou com uma situação financeira difícil, é natural e é uma das coisas que mais desestabilizam as pessoas, né? Assim como também os relacionamentos amorosos que não dão muito certo, são muito responsáveis, né? São situações responsáveis por levar as pessoas, às vezes até a psicoterapia, e às vezes adoecem se você não souber cuidar disso. Mas quando você está passando por uma situação dessa, é natural que você fique triste, né? Que você fique desanimado, que você fique desmotivado, que por algum momento você perca a esperança, sem que você esteja deprimido. E as pessoas confundem muito isso. Fulano está deprimido. Às vezes ele não está deprimido, ele está passando por uma fase difícil, né? A depressão ela tem um conjunto de situações para chegar a esse diagnóstico. Até porque tem gente que está em depressão e a gente nem sabe, né? A gente não consegue nem identificar. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las, né? Aquilo que eu falei. A pessoa que não está com depressão, ela vai passar por uma situação dessas, aí ela vai sofrer 1 semana, 2 semanas, um belo dia ela vai acordar e vai falar assim, não é para tanto, né? Eu vou buscar força. Um dia após o outro, ela vai se reerguendo, ela vai se recuperando, ela vai vendo que a coisa não era tão grave assim, né? Porque quando a gente está diante de um problema, de imediato a gente acha que não vai ter solução. É a nossa tendência, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Você recebe uma notícia, você está com um problema, você acha que não tem jeito. Fala, nossa, essa situação é muito ruim. E no dia seguinte, a gente vê que não é tão ruim assim. Então, essa fase é caracterizada por isso, né? As coisas vão se adaptando, vão se acomodando e você vai vendo que o bicho não era tão feio. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Então, a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de que a depressão se caracteriza só pela tristeza e que toda depressão vai ser desencadeada por um episódio triste, por um trauma, né, por uma perda, seja de um ente, seja de um emprego. Não necessariamente. Muitos casos de depressão podem ser desenvolvidos através disso. Mas existem casos também, e esses são muitos, onde está tudo bem na sua vida, né? Você está bem no seu emprego, você está bem na família, sua saúde está boa, saúde física está boa, e de repente você se vê com depressão. Então, não necessariamente está ligado a esse estado aí de tristeza, de problema, né? Às vezes você olha para... E é uma coisa muito curiosa que a gente tem que tomar cuidado, e eu ouço essa queixa muito frequentemente dos pacientes com depressão, da pessoa virar e falar assim... Essa semana mesmo eu ouvi isso também. Falar, mas meu marido falou assim, você tem tudo, olha a sua volta, seus filhos estão com saúde, a sua vida é boa, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa legal, por que você está com depressão? Né? Não justifica. Então as pessoas acham, elas estão sempre associando o teu estado emocional à vida que você tem. Se você está saudável, até deveria ser assim, né? Você vai conseguir ter essa racionalidade preservada. Mas se você está com o emocional adoecido, muitas vezes, por uma desordem química, você não vai conseguir isso. Né? Independe, sua vida pode estar maravilhosa, e aí entra a relação da culpa. Porque a pessoa olha e fala, realmente, minha vida está ótima, como eu sou ingrata, né? Como eu sou ingrata com Deus, como eu sou ingrata com a vida, está tudo maravilhoso. Né? Minha conta bancária está ok, eu tenho meu emprego, então eu estou aposentado, meus filhos ok, e eu estou aqui nessa prostração, né? Nessa falta de vontade de fazer tudo, inclusive de viver. Né? E não necessariamente, gente, a falta de vontade de viver está presente o desejo de tirar a própria vida, tá? Os casos de suicídio ou de ideação suicida, não é todo o quadro depressivo que está presente o desejo de tirar a própria vida. Muitas vezes a pessoa só não quer viver, ela gostaria de não estar ali, né? Ela perde aquela pulsão de vida.
Então, na depressão, a gente tem que saber separar essa tristeza que vem de uma situação, que é consequência de algo que a gente está vivendo, e às vezes são coisas do dia a dia simples, e também de um quadro realmente de diagnóstico, que aí eu falo, não é subjetivo, né? É concreto, é real. E a gente tem visto, assim, tem observado, principalmente, né, os adolescentes, né, dessa geração atual, entrando em estados depressivos, não necessariamente como diagnóstico, mas vivenciando episódios depressivos, muito por conta de não darem conta da frustração. A frustração é algo que é importante para a nossa vida, é algo que nos fortalece. E aí, segundo a doutrina, a gente entende que essa frustração vai fazer com que a gente aprenda, né? Inclusive, muitas vezes é através dessa frustração, do sofrimento, que a gente vai trabalhar a nossa humildade, né? O entendimento de certas coisas que quando você está bem, acabam passando batido. Então, a gente percebe hoje, né, muito claramente que o jovem, sobretudo o adolescente, o jovem na faixa dos 20 a 30 anos hoje, tem muita dificuldade em lidar com a frustração. E aí a primeira opção deles é realmente não querer viver, né? A gente ouve o adolescente hoje ameaçando muito mais essa questão, eu vou me matar, não quero viver. Uma outra coisa que acontece muito frequentemente é a automutilação, né? Não sei se vocês ouvem falar de casos assim, né, adolescentes se automutilando, fazendo cortes. Por quê? A realidade do não, né, a realidade frustrante, está acima da estrutura psíquica, da estrutura emocional desse jovem, né? Então, ele precisa ouvir mais de não, ele precisa entender que o não faz parte, né? Que ele é importante, que ele fortalece, e que a gente não vai ter tudo a tempo e a hora, né? Que as coisas não funcionam de acordo com o nosso desejo, né? E a gente precisa, às vezes, fazer a nossa parte. Talvez falte um pouco isso, esse entendimento, né? De fazer a nossa parte. Que as coisas não acontecem no estalar de dedos, né? E existe uma geração agora que não está entendendo muito isso. E é importante esse entendimento para tudo que vem, né, do futuro. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. E era nesse ponto que eu queria chegar. Precisa tirar a tampa, não? Não. Bebi uma água, gente. A voz já... Por que era nesse ponto que eu queria chegar? Gente, eu estou aproveitando, assim, o tema não é depressão, mas eu acho importante chamar atenção para esse tema, para essa doença, que é uma doença devastadora, é uma doença muito silenciosa e pior, é uma doença mal compreendida e que às vezes a gente perde vidas, né, por conta do estado depressivo não compreendido, né? Às vezes era um olhar diferenciado, era uma palavra que poderia fazer a diferença, então eu acho importante abordar isso. As pessoas acham que por ser uma questão emocional, a depressão ela é subjetiva, né? Basta você querer, tipo, pense em outra coisa, que você vai melhorar, levanta, vai dar uma volta, que você vai melhorar. A gente ouve essas frases o tempo inteiro. E o deprimido, ele sofre profundamente com essas frases, porque não depende só dele dar uma volta, não vai melhorar, né? Pode melhorar até naquele momento, mas a angústia que acompanha a depressão vai permanecer, onde ele for. Né? Não adianta ele pensar em outra coisa, que a angústia, aquele peso, aquela dor vai permanecer. Por quê? Porque embora as emoções não sejam algo, elas não são palpáveis, né? A gente não pode pegar um exame e ver ali onde é que está a emoção, né? Ela não é física, como uma úlcera, como uma dermatite, né? Como algo na sua pele ou no seu corpo físico. As pessoas entendem que é algo que você cria, mas não é. A maioria dos casos de depressão é uma desordem química, né, no seu organismo, no cérebro. Acaba que a produção, né, os neurotransmissores, eles começam a ter uma produção deficiente, né, uma produção desorganizada, e aí é necessário o uso de uma química, um antidepressivo, por exemplo, que vai regular esses neurotransmissores, por exemplo. Então, é físico, existem exames que podem comprovar, né, o próprio exame de sangue, uma dosagem no nível de serotonina, por exemplo, um mapeamento cerebral pode indicar uma área ali no seu cérebro onde vai apontar o estado depressivo. Então, vamos desconstruir a ideia de que a depressão é uma coisa que dá na cabeça.
né? É um modo de dizer que a gente tem que tomar cuidado. Tá no cérebro, tá na mente, mas não depende muito do querer. É claro que existem aqueles casos, como em qualquer doença, que a pessoa acaba se entregando um pouco, se acomodando. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você entender que realmente independe do querer. Por quê? A depressão, ela tira o querer, ela tira o desejo, ela tira a vontade de você fazer coisas que você sempre gostou de fazer, né? E coisas que são simples do dia a dia. Então, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso e atencioso, uma escuta, né, mais criteriosa ao que as pessoas falam pra gente. Se alguém está se queixando muito de alguma coisa, se alguém está falando de uma tristeza constante, de uma dificuldade, né, em agir, em fazer coisas do dia a dia, como, por exemplo, levantar, tomar um banho para ir trabalhar. Isso pode ser penoso para um depressivo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que às vezes é uma coisinha simples que a gente pode fazer, que não vai salvar a vida daquela pessoa no sentido de tirá-la da depressão, mas que vai ser um suporte, vai ser um auxílio. Vai ser aquela mão que você precisa saber assim, tem alguém aqui que eu posso contar, né? Eu não estou sozinho. E o sentimento de solidão também está muito presente no quadro depressivo. A sensação de que você está só no mundo, né? Mesmo que você esteja no meio de uma multidão. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises, que são os acontecimentos traumáticos da infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, o hipotireoidismo. É muito comum o paciente começar a desenvolver sintomas e, num primeiro momento, parecer que é depressão, e quando vai investigar a fundo, né, quando o médico vai investigar a fundo, na verdade era uma disfunção na tireoide, que também causa o hipotireoidismo, principalmente, esse desânimo, essa prostração, a autoestima fica mais baixa. O consumo de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, também podem desencadear o processo depressivo, e alguns medicamentos. Fujam, gente, de remédio para emagrecer. Fujam, porque eles são extremamente perigosos e eles afetam muito essa área do cérebro e causam muitos problemas, inclusive surtos, né? Existem muitos relatos de surtos psicóticos, inclusive, por conta das anfetaminas e outras medicações similares, né? Então, alguém pode continuar lendo para mim? Senão eu não vou falar até o fim. Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal a que estão expostas, principalmente no período fértil. Então, assim, obrigada, tá? Tanto homem quanto mulher pode desenvolver a depressão, mas como está muito ligada a essa questão hormonal, o próprio período da tensão pré-menstrual, né, que os homens devem ficar muito apavorados nesse período, mas compreendam que é um estado realmente de desordem hormonal, e aí existem vários tipos, né, e outras questões hormonais. Então a mulher acaba ficando mais suscetível, né, a desenvolver esse tipo de sintoma. E nem sempre desenvolve a depressão, como eu falei, às vezes são episódios depressivos. Ela passa um período com um conjunto desses sintomas, mas a depressão em si não está instalada. Mas é um alerta, né? É importante ficar atento. E tem a depressão funcional. Já ouviram falar em depressão funcional? Depressão funcional é aquela depressão que foge à regra, que você vê que a pessoa trabalha, estuda, desenvolve todas as atividades, mas ela tem depressão. Só ela sabe o que está se passando dentro dela. E que ela vai a uma festa, e que ela sai à noite, e você fala assim, nossa, mas fulano está com depressão? Imagina, está saindo, né? Fulano está trabalhando. Sim, a depressão se caracteriza por um sentimento da pessoa, um sentimento mal resolvido, um sentimento de angústia, uma dificuldade. Ela está fazendo tudo aquilo, mas ela não está feliz hora nenhuma. Ela não está vendo sentido naquilo. Ela está lá na festa, mas ela está o tempo todo assim, o que eu estou fazendo aqui? Ela está sorrindo e está com uma dor profunda interna. Então a gente tem que tirar, desconstruir também essa ideia de que o depressivo é aquele que fica arrastando corrente, que está o tempo todo triste, que está chorando o tempo todo. Não é. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem pessoas que têm o diagnóstico da depressão ou não têm o diagnóstico ainda, mas têm a depressão e vocês juram que não têm, né? E pessoas ainda que vocês de repente sabem que têm o diagnóstico
e que em situações determinadas vocês falam, ah, fulano tá fazendo corpo mole, fulano não tem depressão coisa nenhuma, olha só, tá rindo. Gente, o depressivo ri também. Pode ter um momento ou outro que ele vai achar graça de alguma coisa, né? Ele não fica o tempo inteiro triste, mas internamente as coisas não estão tendo muito sentido. E quando eu falo internamente, gente, eu tô falando de quê? Quem é esse internamente? Alguém falou? Né? Porque eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Então a mente, ela está totalmente ali carregada, né? Caracterizada pelas minhas tendências, as tendências do meu espírito. Por isso que é importante a gente saber tudo isso, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante a gente entender como tudo isso funciona, para a gente saber cuidar do nosso espírito, né? Do espírito que somos, na verdade, né? Não do espírito que temos. Porque a gente está com uma roupa diferente, né? A gente está com uma roupa diferente e uma roupa que você vê que ela vai mudando, né? Porque às vezes a gente fica cultivando, a gente fica carregando uma vaidade como se essa aparência fosse permanecer para o resto da vida. É tão interessante essa questão de que isso aqui é uma roupa, que a gente tem que cuidar bem dela, mas que ela não é tão importante assim, ao ponto de muitas pessoas priorizarem, né, a matéria do que o espírito, que a gente começa bonitinho, a gente até começa enrugado, né? Mas enfim, a gente melhora um cadinho logo no início e depois a gente vai modificando, né? E a gente hoje, cada vez mais, sempre foi assim, mas cada vez mais a gente tem a dificuldade do envelhecer, né? Porque a gente fica preso a essa matéria, fica apegado a essa matéria de um jeito idealizado. Eu também não quero, se eu pudesse eu não envelheceria, né? Se eu puder retardar esse processo, eu vou retardar. Só que eu não posso fazer disso o sentido da minha vida, né? Eu vou me cuidar, eu vou querer ter uma saúde, cuidar fazer uma atividade física, mas isso não pode ser o único sentido, né? Eu tenho que entender que isso aqui é um veículo para que eu cresça, para que eu evolua, para que o meu espírito se fortaleça. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem muitas tentações, né, muitas coisas que nos distraem desse processo, da reforma íntima, né, desse autocuidado. Eu também já falei isso várias vezes, a própria questão da internet, né, celular hoje em dia é algo assim que deveria ser uma ferramenta só positiva e está sendo muito negativa, né, muito negativa pelo mau uso, né, pela invigilância, assim como outras coisas. E isso nos afasta desse propósito, né? Quando a gente vive uma vida muito voltada para a matéria, a chance de eu viver num estado melancólico, num estado depressivo, é muito maior, porque as coisas são muito frágeis na matéria, né? A nossa matéria é perecível. E se eu fico muito apegada a esse computador, por exemplo, achando que ele é tudo na minha vida, se ele der um defeito, como que eu fico? Né? Então, se eu não cuidar do que é realmente essencial, essas coisas vão me atrapalhar. E o que eu vim fazer aqui? Né? Eu vim aqui para me preocupar só com a minha matéria, só com o que as coisas materiais podem me proporcionar, né? E aí, gente, abrindo um parêntese, em momento algum, eu estou fazendo algum tipo de crítica, né? É uma vida mais confortável, a gente se cuidar de jeito nenhum. Tudo isso faz parte, a gente está aqui nesse momento, né? A nossa condição aqui na Terra é de buscar isso também, né? Para que a gente possa ter condições de se sentir mais feliz, mais em busca daquilo que é importante e não realmente viver em função disso, né? Acumular bens, por exemplo. Então a depressão funcional é essa depressão que você jura que a pessoa está bem, que está tudo ótimo com ela e ela está sofrendo internamente, ela está com todos aqueles sintomas e o principal deles, a falta de sentido para a vida. Ela faz tudo e nada, na verdade, tem um sentido, né? Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota junto ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele, né? Que é a questão daquela melancolia, da saudade, da nossa verdadeira pátria, daquilo que a gente sabe que muitas vezes, aqui no nosso caso, está na nossa consciência também.
mas certamente está no nosso inconsciente. Independente de termos esse conceito, né, irmãos de outras religiões que não aceitam, não acreditam, né, não consideram a reencarnação, por exemplo, eles também vão sentir as mesmas coisas, com outro entendimento, né, e que a gente vai respeitar do mesmo jeito. No final das contas, tudo é uma questão de interpretação, né? A gente vai chegar no mesmo lugar, mas com interpretações diferentes. Mas vai sentir também. E à medida que a gente chega aqui, não adianta querer voltar, né? A gente vai lá para fazer uma determinada coisa. Você não vai chegar no seu trabalho, por exemplo, e dar, tipo, uma determinada hora, cansei, vou embora. A gente pode fazer isso? Não. Né? A gente tem que ficar, e a gente vai se reinventar. Não acontece? A gente se reinventar no meio daquele dia que você está cansado, você está com sono, você está sem paciência, né? Aquele dia que você não acordou muito legal, você se reinventa, você dá seu jeito. E é o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente achar que não está dando mais, a gente tem que voltar para o nosso propósito. Não, peraí, não está dando mais por quê? Por que eu estou aqui, né? Se eu digo que não está dando mais, é porque eu não entendi nada. E se eu estou aqui, é porque eu entendi sim. Né? Isso foi planejado, isso foi desejado, isso foi, enfim, muito orientado. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes, né? E aí a gente pode até entender a frase que a felicidade não é desse mundo, né, justificada por essa questão. Da gente não se sentir feliz, porque tipo, não é aqui, né? A minha casa real não é aqui. Eu tô aqui de passagem. Mas, como toda viagem que a gente faz, a gente não pode aproveitar só o destino final, pode? É um desperdício, né? De tempo, de oportunidade. Né? Se eu quero ir daqui para São Paulo, eu vou ver o que tem nesse caminho, nesse trajeto, né? Eu vou tentar aprender alguma coisa com isso. Né? Vou passar por lugares diferentes, que é o que a gente faz aqui. A gente sabe qual é o nosso destino. Mas eu não vou ficar esperando chegar nesse destino para ser feliz, né? Eu vou tentar, do jeito que as coisas acontecem, eu vou tentar ressignificar, eu vou tentar buscar novos recursos em mim. Os nossos recursos internos são inesgotáveis, exatamente porque a gente não é só isso daqui. Exatamente porque a gente tem muito mais por trás de tudo isso. A gente tem muito amparo e a gente às vezes desconsidera esse amparo, né? Você pode até se sentir sozinho. E aí o espírita, né, ele tem um que a mais, né, dentro do quadro depressivo, embora não dependa só da razão, tá, gente? É entender que se eu tô me sentindo sozinha, no sentido físico, né, eu tô num lugar, eu não tenho amigos, eu tô me sentindo só, eu nunca estou só, né? Eu estou sendo amparado. De alguma forma, eu estou recebendo aquilo que eu preciso para passar por aquilo, né, naquele momento. E geralmente a gente tem essa ideia, né, de que não, eu não mereço isso, eu não podia estar passando por isso. Merece, provavelmente merece, né? Provavelmente precisa passar por aquilo, né? E o merecimento não no sentido de punição, mas no sentido de construção, né? Você precisa passar por aquilo para se tornar uma pessoa melhor, para ter um entendimento. Se você está passando por aquilo é porque você ainda não entendeu bem alguma coisa, né? Então é importante sempre tirar uma lição. Por isso que eu digo que até as coisas ruins podem ser positivas, né? Porque nos ensinam. Duvido que alguém aqui não tenha uma situação ruim que tenha passado e fala, nossa, eu aprendi com essa situação. E se não aprendeu ainda. Porque cada um acontece num tempo, né? Cada um tem o seu desenvolvimento. A autodestruição é uma saída, né? Que é uma coisa que as pessoas pensam e que a gente fala assim, não, mas eu sei que não é, né? A própria questão do suicídio. A imensa decepção dos suicidas é perceber no além que não podem fugir de si mesmos. Problemas são considerados desafios da vida, promovendo o desenvolvimento interior. E aí a gente pode virar e falar assim, não, mas eu tenho muita consciência disso, né? Eu sei que eu não vou acabar com a minha própria vida, que não sou eu quem decido isso, que tem todo um propósito para estar aqui. Mas o fato da gente, às vezes, não querer estar naquela situação, o fato da gente não querer estar aqui quando a gente nega a nossa existência por um momento que seja, a gente está tendo um comportamento suicida sim. Né? Porque essa vida aqui ela é para ser vivida do início ao fim, o tempo inteiro. Essa experiência, né, é para a gente passar por ela o tempo inteiro.
hora nenhuma a gente querer pular, né? Eu vou pular essa etapa, eu não quero viver isso. A própria questão dos comportamentos que a gente tem que denotam o suicídio inconsciente, né? Eu sei que aquilo ali faz mal para minha saúde, mas eu tô ali, eu tô fumando. Hoje em dia, me fala uma pessoa que não sabe quais são os malefícios do cigarro. Não sei se tem fumantes aqui, né? Mas eu tenho certeza que se tem fumante, esse fumante sabe dos malefícios do cigarro. Concorda? E outras coisas mais. E ainda assim fazem. Não é uma forma de você estar abdicando mais cedo da sua vida? Você sabe que aquilo vai abreviar a sua vida de alguma forma. É uma forma de suicídio, né? É uma forma de você, inconsciente, consciente que seja. Se a gente tem consciência disso, então a gente precisa agir de maneira compatível com essa consciência, né? A gente não pode ser incoerente entre aquilo que a gente sabe, né? E na verdade o que a gente mais faz é ser incoerente, né? Porque a gente sabe muito bem qual o roteiro de vida, né? Tá aqui, tá no Evangelho, enfim, tá numa série de literaturas, e a gente ainda assim, né, se perde, né? Ainda assim se rebela. Resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. Muitas vezes a gente não sabe concretamente, né, conscientemente, qual é a nossa missão. Mas a gente entende que a gente está aqui para evoluir, a gente entende que a gente está aqui para praticar caridade. Então só por aí a gente não precisa muito saber o que a gente tem que fazer aqui, o que tem que resgatar com quem. Porque se a gente parte do princípio que o amor deveria ser a lei, né, deveria ser a base, eu vou tratar todas as pessoas com respeito, com dignidade, com caridade, pouco me importa, né, se eu tive algum desafeto ou não. Né? O objetivo não é a reconciliação, o amor não promove a reconciliação, a caridade, a humildade. E é isso que eu falo da nossa rebeldia, né? A gente mesmo sabendo disso, a gente não consegue agir assim. Né? A gente ainda é muito imperfeito, né? A gente ainda está engatinhando muito nesse processo. Porque se fosse uma questão só de conhecimento, a gente já tem esse conhecimento. Né? A gente não tem todo o conhecimento. A gente tem algum conhecimento que já nos dá um suporte para agir diferente. E aí fica a pergunta, por que a gente não age? Né? Aparentemente é simples, mas a gente sabe que na prática não é. Né? Quando a gente vira a página 2, a gente vê que da página 2 em diante é bem complicado. Né? É árduo, por isso que eu falo que nós somos o nosso maior desafio. Vocês precisam de mais alguém para desafiar? A gente precisa competir com mais alguém na vida? Precisa, gente? Nós somos muito autossabotadores. Né? Nós, às vezes, fazemos o papel de nosso inimigo assim com maestria. Né? A gente faz isso. A gente sabe que é por ali e a gente vai por lá. Né? A gente ouve muito pouco aquela vozinha da nossa consciência. E aí a gente pode entender pelo lado, né, intuitivo, que às vezes é um mentor, é uma ajuda que a gente está tendo. Sinais a gente tem, né, o tempo inteiro. Tudo que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta, tentando equilibrar nosso mundo interior. E aí você tem que estar atento a esses sinais, né? Às vezes é uma coisa que você está pensando, está martelando aquilo na sua cabeça, você não sabe se faz ou não faz, e aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou naquele período, alguém vai conversar sobre aquilo com você. É uma coincidência? A gente pode acreditar que é coincidência? Né? Se a gente acreditar que é coincidência, então na verdade eu acho, ou a gente não está entendendo, ou a gente está desconsiderando tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Tudo aquilo que a gente vem percebendo através da nossa própria vivência. Não dá mais pra gente ignorar isso, né? Você pensa numa pessoa hoje, tempo que eu não vejo fulano, passa um dia, ou essa pessoa te liga, ou você encontra, né? Existe aí uma conexão. Aí a gente tem que entender a questão da sintonia, né? Aquele radinho que fica buscando aí a frequência, com o que a gente está sintonizando, né? Isso também é uma forma da gente entender que pensamentos estamos alimentando, né? Quem estamos sendo. Que muitas vezes é o que a gente atrai.
né? E aí a gente fala, nossa, só o que está acontecendo, eu só atraio maluco na minha vida. Eu ouço às vezes essas frases, né? E aí você para e pensa, se realmente você só atrai maluco, e aí, gente, eu não estou falando no sentido pejorativo, tá? É só uma forma de dizer, e as pessoas às vezes colocam isso, tem alguma coisa errada, para pensar por que você está atraindo, né? Esse tipo de pessoa, com esse tipo de vibração. Então é importante que a gente trabalhe o autoconhecimento, né? Eu tenho que saber como eu estou agindo, como eu estou pensando, né? Como eu estou sentindo, e dificilmente a gente consegue alinhar essas três coisas. Estou mentindo, gente? Não é difícil aliar o que você pensa com o que você sente e com o que você faz? A gente vive na incoerência, né, entre esses três. Isso é difícil. As respostas estão dentro de nós. Ninguém pode procurar nos outros um recado que está dentro de si. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente está sempre procurando a culpa no outro, né? A responsabilidade daquilo que deu errado no outro. Fulano que me influenciou, fulano que falou para eu fazer. Apontou uma arma na sua cabeça? Apontou? Não. Então a escolha foi de quem? Então a gente está sempre fazendo isso. A gente está sempre responsabilizando o outro. A gente está sempre querendo conversar com alguém em busca de uma resposta. Não, eu vou lá falar com fulano que eu estou passando por... Na própria terapia, o paciente chega na terapia certo, a maioria, certo de que eu vou dar uma resposta pronta. Que ele vai me falar assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida. O que eu faço? A maioria chega certo disso. Ou assim como chega também acreditando que vai existir um remedinho, né? Muitas vezes não sabe, a gente não trabalha com prescrição, o psicólogo não trabalha com prescrição, só intervenção comportamental, de pensamento. E aí as pessoas falam, não, mas não tem nem um remedinho que vai me ajudar, né? Como se fosse mágico assim. E obviamente o remédio, no caso, né, quando há necessidade de ser prescrita uma medicação, no caso da depressão, né, o antidepressivo, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar a se organizar quimicamente, né, bioquimicamente, mas a mudança de comportamento remédio nenhum vai fazer, né? Remédio nenhum vai fazer você pensar diferente, agir diferente. Ele vai te dar um equilíbrio, um suporte para que você tenha mais clareza do que está acontecendo com você, né, sem as emoções estarem bagunçadas. Aprendamos a ler essas mensagens impronunciáveis, né? Na verdade, a gente fica muito preso também no verbal, né? Naquelas coisas muito concretas. A gente tem muita dificuldade de abstrair, a gente tem muita dificuldade de interpretar, né? A gente quer tudo pronto. É muito comum você ver pessoas, por exemplo, na escola ou até na faculdade, em vez de ler o livro, vai lá na internet e pega a resenha do livro, né? Você quer aquilo que vem pronto para você, você não quer tirar a tua conclusão. E é mais ou menos o que a gente faz na vida, né? A gente, em vez de analisar aquilo ali, você quer que alguém te fale. Não, fala alguma coisa sobre mim. A pessoa vai na cartomante, vai lá, não sei... Enfim, né? Quer que o outro, um jogo, um instrumento, fale mais de você do que você. Meu Deus, quem pode conhecer mais você do que você? Não é lógico isso, né? Mas a gente fica o tempo inteiro terceirizando essa função que é nossa. Se conhecer, gente, às vezes é muito doloroso. É doloroso, né? A gente se encarar com tudo que a gente tem de errado, com todas as nossas más tendências, com todos os nossos defeitos. Muitas vezes a gente foge disso, a gente sublima, e a gente faz tanta coisa, mas uma hora você vai ter que fazer isso, né? Que seja em doses homeopáticas, mas não terceirize isso, né? Não ache que você vai encontrar qualquer tipo de resposta sobre você, de entendimento sobre você no outro, a menos que você esteja lendo no outro a sua projeção, né? Você começa a interpretar o outro baseado em quem você é. Aí você até vai encontrar uma resposta no outro, né? Mas ainda assim ela vai vir de você, né? Do seu entendimento disso. Porque às vezes a gente fala assim, não, fulano é isso, fulano é aquilo. Você está falando de quem? Do fulano? Você está falando de você, da sua percepção de mundo. E às vezes o fulano não é nada daquilo. Até pode ser, mas geralmente é a nossa projeção. É a forma como a gente se enxerga, né? A gente fala do que a gente conhece. Aquilo que eu não conheço não existe. Então eu falo daquilo que eu tenho propriedade. Então como que eu vou falar do outro se eu não tenho acesso ao outro? Eu não tenho acesso ao outro. Tem? A não ser aquilo que ele me mostra? Não tenho. Eu tenho acesso a mim. Mas aí eu não quero, né? Porque dá trabalho, que dói, que é difícil.
Onde que eu parei, gente? Elas são a chave da solução dos sofrimentos, né? Esse olhar para dentro de si. As leis divinas estão em nossa consciência. Né? Por mais que você não tenha consciência, você fala uma coisa para alguém que você não falou com uma intenção até ruim, mas você não foi cuidadoso no jeito que você falou. Aí você vai para sua casa lá, tranquilo, aí você vê que essa pessoa está chateada, algum colega fala, nossa, fulano ficou triste. Na mesma hora você pensa, nossa, será que foi por causa do que eu falei? Tá no teu inconsciente, a gente sabe o que a gente faz de errado. Né? Se a gente for procurar, for pensar, aquela vai vir, né? Até de uma maneira intuitiva, e a gente precisa exercitar mais a nossa intuição. Exercitar mais essa vozinha que vem lá de dentro, né? Que a gente muitas vezes ignora. E que no final você fala assim, eu devia ter seguido, eu estava pensando que fui para a direita, mas era para a esquerda que eu tinha que ir. Né? Porque você ignorou, porque confia pouco em si mesmo. Né? Olha aí de novo o autoconhecimento. Olha aí a falta da autoconfiança. Eu confio em mim se eu não souber quem eu sou? Né? Então tá tudo muito ligado a isso. E aí, como fazer, né? Como se existisse uma receita, né? Uma coisa tão concreta. Mas, na verdade, não é uma resposta direta, né? São dicas de coisas que a gente já sabe, que a gente ouve. Toda semana, independente do tema, a gente ouve aqui o que a gente precisa fazer, né? Como as coisas acontecem. E a gente sabe. Mais uma vez, intuitivamente a gente sabe. Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores. E aí, gente, uma dica importante, não adianta eu saber que está errado eu chegar aqui, eu estou aqui, eu sei que é errado eu colocar esse copo aqui em cima desse livro. Aí eu vou pensar assim, roboticamente, eu vou pensar mecanicamente, eu não posso colocar esse copo em cima desse livro, eu não posso colocar... Enquanto eu estou falando que eu não posso colocar o copo em cima desse livro, eu não vou colocar, mecanicamente. Eu alterei o meu comportamento. Mas um belo dia eu estou distraída, eu chego aqui, tá? O que eu faço? Eu coloco o copo em cima do livro. Porque eu não mudei a mentalidade. Eu não mudei o meu entendimento. Eu estou agindo de forma mecânica. Então, para a gente ter coerência, primeiro a gente tem que mudar a forma do pensamento. Né? A gente tem que mudar a condução do nosso pensamento. E aí a gente tem que mudar a forma de sentir também. Né? É racionalizar aquelas emoções impulsivas. É racionalizar aquele sentimento que vem, que dá vontade de dar uma resposta. Você ouviu uma coisa que você não gostou, e aí você responde de imediato com outra pior ainda, ou igual, você tem direito de reclamar? A gente está na fase do olho por olho, dente por dente? Né? Porque quando a gente responde de imediato, aí a gente fala com orgulho, né? Não, porque eu respondi fulano à altura. Será que você respondeu à altura? Ou respondeu à baixura? Né? Não é a altura. Então, assim, a gente tem que pensar que eu não posso deixar o outro comandar as minhas reações. Né? Eu tenho que agir como eu sei que eu devo agir. Ah, Bruna, mas isso é difícil. Você faz isso? Muitas vezes não. Né? Mas eu tento, gente. Estou me policiando. A gente está nessa busca, a gente está nesse processo todo mundo junto. Mas a gente precisa lutar para agir assim. Todos os dias tem que ser o nosso propósito. Eu vou agir como eu sei que eu preciso agir. Né? Como é correto. E não de acordo com o que o outro vai despertar em mim. Porque as pessoas despertam de tudo. No trânsito, né? No trabalho, às vezes uma fala indevida. Então eu não posso viver de forma reativa. Eu preciso viver de uma forma ativa. Né? Eu tenho que demandar ações e não apenas viver de reações. Faltou aqui. Pense e fará o que pensa, faça e você será aquilo que faz. Então nós somos o resultado do que pensamos e, consequentemente, o que fazemos. Então, se queremos coerência, a gente tem que tentar aliar o pensamento com a ação. Que é preciso para mudar. Mais uma vez, não é uma receita, né? Mas não basta mudar um mau comportamento irrefletidamente, né? Que foi o que eu acabei de falar. É preciso mudar a causa que provoca esse comportamento. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. Você pode fazer a gentileza de ler para mim, por favor? Não esperar resultados imediatos. De início, não espere satisfação e felicidade imediatas.
porque os efeitos negativos vão continuar cruzando seu caminho, resultado de anos vividos entre padrões inadequados. No entanto, quando descobrir esses padrões e começar a modificá-los de maneira gradativa, automaticamente terá início a redução das sensações desagradáveis e aflitivas que você experimenta. Obrigada. O que acontece? A gente não vai mudar de uma hora para outra. A gente não vai sair daqui e amanhã vai estar diferente. Não é porque a gente vem aqui toda semana que a gente vai mudar. Não é porque eu vou falar assim, nossa, eu sou espírita, eu tenho esses conceitos, a vida vai ser linda. Eu vou falar gentilmente, generosamente. Aqui, a gente ser espírita, aqui na casa espírita, é fácil. E nem sempre é também, né, gente? Nem sempre. Mas é muito mais fácil, né? Pela vibração, porque aqui eu tô me policiando. Eu sei que aqui eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, eu ajo de uma maneira mais condizente com aquilo que eu sei que é real. Mas eu penso... Será que eu penso? Será que meu pensamento não continua ali? Né? Meio maquiavélico, meio malicioso. Tipo, oh, nossa, fulano chegou atrasado. Nossa, fulano falou que ia fazer... Né? E você tá ali sorrindo porque sabe que não pede um comportamento diferente. Então, a gente não vai mudar de uma hora para outra, né? É uma vida inteira, eu tô falando dessa existência, que a gente leva construindo os erros, os maus hábitos. E aí eu vou além, né? De toda uma existência do espírito, construindo más tendências, maus hábitos, a gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas se eu estiver disposta, se eu tiver boa vontade, se eu tiver consciência, vai ficar muito mais fácil. Isso já é um grande passo. É entender que hoje não deu certo. Hoje eu não consegui agir como eu deveria, mas eu vou tentar de novo amanhã. Eu não vou desistir e buscar esse amparo, né? Buscar esse reconhecimento nas ações de Jesus, por exemplo, né? E aí, quando a gente pensar numa situação, como que Jesus faria? Porque a gente tentar agir de acordo com Jesus é muito difícil, né? É algo que a gente vê muito distante da gente. Mas a gente for parar para pensar, são coisas tão simples, né? Ele mostrou o amor de uma maneira tão direta, de uma maneira tão objetiva, que se a gente parar para analisar, não é esse bicho de 7 cabeças que a gente coloca. Mas aí a gente deixa entrar na frente a vaidade, né, o ego, o orgulho, a mágoa. Aí ele se distancia da gente, sim. Né, o modelo dele se distancia. Ele nunca se distancia da gente. Mas o modelo dele se distancia da gente. Que a gente deixa tanta coisa entrar na frente, né? Que aquilo que é simples, aquilo que é bonito, aquilo que é acolhedor, acaba se afastando, se distanciando da gente. Agindo em favor de nós mesmos. Devemos reconhecer honestamente que está em nós a fonte que determina e controla nossas ações e reações. Somos responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Dispensa comentários. Tenha fé. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. É exatamente isso. A gente tem que olhar para o erro no sentido de corrigir e não no sentido de ficar queixando, de ficar preso nele, de ficar ruminando. Eu identifiquei que eu errei, tá? O que eu posso fazer daqui para frente, né? Como que eu posso melhorar? E a gente não fica agarrado na culpa, no problema. Isso não leva a gente a nada. É entender que nós somos falíveis, sim, mas não se acomodar nesse conceito de que somos falíveis, né? Somos falíveis, mas somos também seres em franca evolução, né? A gente está aí todos os dias com essa capacidade. Oportunidade não nos falta o tempo inteiro de melhorar. Então a gente também não tem desculpa. Então, assim, somos falíveis, temos que aceitar os nossos erros, as nossas dificuldades, mas entendendo que a gente pode mais. A gente sempre pode mais, né? Haja visto que nós somos a melhor versão, né, de nós mesmos. A gente chegou aqui no ponto máximo do que a gente já foi até agora. Então, eu não quero ficar só nisso, né? Eu acho que ninguém quer. Por mais que a gente se ache legal, a gente sabe que pode ficar melhor, né? Então, a gente tem que mirar no melhor, olhar pra frente, mas lembrando que esse lá na frente é construído nesse momento aqui agora, tá? Então, gente, assim, agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a oportunidade desse trabalho. Peço desculpa aí pela voz, eu tenho ficado afônica mesmo nas palestras. Vamos então, né, nos concentrarmos para esse momento de prece. Quem quiser fechar os olhos.
mentalizar o nosso querido e amoroso Deus na figura de nosso Pai, na figura daquele que é bom e justo e que nunca nos desampara. Em Jesus, esse Mestre tão amigo, tão paciente, tão caridoso, tão amoroso, que está sempre disposto a nos acolher. Na figura de Maria, que representa essa maternidade doce, essa maternidade que realiza intervenções, que intercede por nós, diante de todo esse amparo da espiritualidade amiga, na figura dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, buscar o entendimento de que nunca estamos sozinhos e de que somos parte de algo muito maior que vem do amor. Que sejamos capazes de agradecer por cada momento vivido, capazes de agradecer por termos chegado aqui, nessa noite, sem maiores impedimentos. Agradecer pela força e pela coragem de levantar todos os dias e viver aquele dia com todas as lutas, com todas as dificuldades. Agradecer pela oportunidade dessa existência, que muitas vezes não é fácil, mas que na certeza do amparo sigamos em frente. E que nós possamos lembrar de todos aqueles que sofrem e que para eles sempre temos uma palavra amiga. Entender que somos capazes de estender a mão a alguém, independente da nossa condição e do sofrimento que estejamos passando. O amor que oferecemos nunca diminui, sempre se multiplica. Então que possamos olhar por todos esses irmãos nos leitos dos hospitais, encarcerados, nas prisões penitenciárias, encarcerados em seu próprio espírito atormentado, por todos aqueles que não tiveram consciência da sua encarnação e do verdadeiro motivo da sua existência. Que possamos olhar para esses irmãos com um olhar generoso, amigo, seguindo o modelo do nosso querido Mestre Jesus. E que ao retornar para os nossos lares, possamos continuar emanando essas vibrações, em busca de multiplicar o bem que aqui recebemos e que viemos buscar conscientemente. Por tudo isso, querido Deus, te agradecemos e te pedimos o amparo para seguirmos nesta caminhada. Assim seja, graças a Deus.